Voltaire falava a seguinte frase: é melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. E é com essa frase que eu vou começar esse vídeo e o pronunciamento meu e da Atlético Mil Grau como um todo. Porque, vamos lá, eu sou favorável ao Cuca, e para mim é Cuca sim, e eu vou explicar o porquê e desmentir muita paspalhada que pegou e aconteceu. Mas, primeiramente, eu tenho, na minha moral, questões inegociáveis. E uma coisa que eu aprendi com a minha família, com o estudo, com a filosofia, é que uma pessoa ela é inocente até que se prove ao contrário. Toda pessoa tem direito total e completa à defesa. Todo mundo sabe já toda a história do que aconteceu do Cuca e se sabe também que o Grêmio errou e que o próprio Cuca errou em não ter apresentado uma defesa. Isso é fato. Mas anos depois, ele foi, depois de toda uma polêmica, e foi atrás da sua defesa. A condenação foi anulada, mas ela poderia não ter sido. Ela poderia ter continuado, mesmo com a prescrição. A questão é, a gente precisa falar algumas verdades aqui. E algumas verdades importantes. Primeiramente, toda pessoa que estiver chamando o Cuca de estuprador é um mentiroso, uma pessoa mal informada ou um mau caráter. Por que eu tô falando isso? Pelo seguinte, o Cuca, o Henrique e o Eduardo foram condenados em 1989, portanto, 2 anos depois do episódio, e a justiça condenou os brasileiros a 15 meses de prisão e a pagamento de $8.000. Ok? Só que o Cuca ele foi enquadrado no artigo 187 do Código Penal, que prevê prisão de até 5 anos por envolvimento em um ato sexual com menor. A justiça entendeu que não houve violência por parte do Cuca e dos outros jogadores, mas sim coerção e fornicação, segundo informou ao Estadão o porta-voz oficial do Tribunal Superior de Berna, responsável por dar a sentença a 34 anos. Logo, toda e qualquer pessoa que chama o Cuca de estuprador é um mentiroso. E esta informação que eu estou dando é uma informação oficial do porta-voz do Tribunal Superior de Berna, que esteve responsável pelo caso. Não é uma situação mentirosa que muitas pessoas estão querendo falar. Ah, mas isso provavelmente só foi falado para a defesa do Cuca, não sei o quê. Não, essa matéria ela é de 2020. Beleza? Além disso, eu trouxe aqui para vocês que o artigo, na verdade, que envolve estupro na Suíça, ele é o artigo 189, que fala sobre qualquer pessoa que, nomeadamente através de ameaça ou violência contra uma pessoa, exercendo pressão psicológica sobre ela ou a tornando incapaz de resistir e obrigada a mesma a praticar ato análogo ao ato sexual ou a outro ato de natureza sexual, será punida com pena privativa de liberdade de 10 anos ou pena pecuniária. Percebam que é completamente diferente 187 de 189. São 2 crimes diferentes. Logo, o Cuca nunca foi condenado por estupro. Segundo ponto, nunca houve DNA. O próprio advogado do Cuca diz que nos autos do processo o DNA que consta, ele é inconclusivo e que a informação que foi dita na mídia, ela é inverídica e falada pela metade. Esses são alguns pontos. E aqui eu tô falando da parte jurídica, para pegar e desmentir muita gente que quer ser juiz de internet. Agora eu vou falar da parte moral. Eu tô vendo muita gente falando o seguinte: mas e se fosse a sua filha, a sua mãe, a sua mulher? Obviamente que me causaria um sentimento de revolta, de raiva, de ódio. Mas a revolta, o ódio, a raiva, elas não podem transformar o seu senso de justiça em um senso de vingança. Ela não pode fazer com que você deixe o certo de lado em busca do ódio. E eu também vou trazer outra reflexão, porque se fala muito da vítima. Vítima não, porque como processo anulado, existe o acusado e o acusador. E você é inocente até que se prove o contrário. E de acordo com a lei suíça, quem tem que provar
é o acusador. Ponto? Estamos entendidos? E sobre essa questão que falam, e se fosse minha mulher, se fosse minha mãe, se fosse minha filha, eu queria te perguntar, mas e daí também se fosse o seu filho, seu pai, seu irmão, que tivesse sendo falsamente acusado de algo que não fez? Se tivessem chamado ele de estuprador por algo que ele não cometeu, que você tem certeza que ele tem provas. Se destruíssem a vida do teu pai, se espancassem o teu pai na rua, no local de trabalho, se espancassem o seu filho no colégio, porque falaram que ele abusou de uma colega de sala, sendo que não é verdade, às vezes por motivo de ciúme. Ah, mas, gente, isso acontece. Isso aconteceu nos últimos anos. Em Curitiba mesmo, uma menina acusou um senhor que nunca encostou o dedo nela de estupro. Resultado? O senhor foi morto dentro da própria casa. Nunca havia encostado uma mão na menina. Nós não somos juízes, não somos donos da lei, não somos donos da verdade. Uma das melhores justiças do mundo poderia não ter anulado, poderia ter mantido a condenação. Mas ela voltou atrás, viu os erros do processo, viu que realmente dentro dos autos, a menina não reconhecia o Cuca por 3 vezes, que o DNA era inconclusivo, que ele não se defendeu. E aqui não é necessariamente uma defesa ao Cuca. É uma defesa simplesmente ao direito de todo mundo ser inocente até que se prove o contrário. E vamos dizer que o Cuca realmente cometeu o ato, que ele estava no quarto, e que ele deveria cumprir a pena que foi proposta, de 15 meses. Eu pesquisei. Na legislação suíça, esses 15 meses, por ser um réu primário e por ser um crime que não envolveu violência, ele prestaria horas de serviço comunitário e pagaria uma multa. Se o Cuca é culpado, ele cumpriu isso. Talvez não na Suíça, mas aqui no Brasil, com as suas ONGs, projeto social, que ajudou milhares de crianças, centenas, com a ajuda que ele fez para inúmeras pessoas, se a pena dele seria revertida para causas sociais, aqui ele fez no Brasil. Então, tanto se ele estivesse certo quanto se estivesse errado, isso passou 30 anos. Uma pessoa evolui, ela não pode ser culpada e condenada para o resto da vida. Ela tem direito de trabalhar, ela tem direito de mudar, ela tem direito de evoluir. Mas o principal, ela tem direito de ter o seu caráter e a sua inocência preservada, se assim for decidido pela justiça. Ele tinha uma condenação. Ele foi atrás de apresentar a defesa. Ele apresentou, o processo foi anulado, ele não tem mais uma condenação, então hoje ele é inocente perante a lei. Além do mais, ele foi, por anos, acusado de ter cometido estupro. Algo que não está correto, de acordo com a lei de lá e principalmente com relação ao que ele foi condenado na época. Então, eu sou o Cuca sim, porque eu acho que o papel dele ele já fez e não cabe a nós sermos juízes da vida alheia. Nós não temos a capacidade disso. Porque um dia pode ser você falsamente acusado. Pode ser você que não vai ter a sua empresa para te defender quando aconteceu uma cagada contigo. Um dia, você pode ser falsamente acusado. E algum dia, você pode ser inocente sem ninguém acreditar em ti. Então, bota isso na cabeça. Valeu!